Primeiro, uma referência, quanto me honra estar aqui ao lado da Felícia e do Joaquim. São dois camaradas, no termo real da palavra, dois companheiros de profissão, dois companheiros que me serviram em muitos aspectos de modelo, em muito do meu comportamento jornalístico, e continuarão a servir pelo seu empenho e pela clareza das posições que assumem e como as descrevem. Feito isto, eu começarei pelas minhas impressões pessoais sobre este livro que li aturadamente durante muitos dias. Vou começar pelo título. Tem para já uma capa excelente, parabéns a quem paginou. Está uma fotografia bem descritiva e a compilação está ótima. O título, Caso Sócrates, o julgamento do regime. Este é um livro de história contemporânea de Portugal e deve ser lido como tal, indo buscar os vários níveis da leitura que ele apresenta. Um desses níveis, talvez seja até para mim o mais importante, é o anunciado no subtítulo, o julgamento do regime. Dele e das descrições aqui contidas, saiu uma primeira questão. Como é que foi possível que entre março de 2005 e junho de 2011, mais de 6 anos, como é que é possível que um país moderno, um país muito moderno, com estruturas, tenha assistido aos abusos aqui relatados e comprovados pelos inúmeros testemunhos já conhecidos? Como é que é preciso? Como é que é possível? O que é que foi preciso? Na minha opinião, foi preciso a cumplicidade de todo um país e dos setores cruciais, que são, eu identifico-os como sendo a justiça, necessariamente, o governo e a comunicação social, que definem um Estado civilizado, que definem, enfim, uma democracia. Setores, estes 3 setores, cuja ação conjunta tem que obstar aos excessos dos cidadãos quando o caráter individual não chega e a natureza humana se solta nos seus impulsos mais indignos. Tudo isto falhou durante 6 anos consecutivos, provavelmente mais. Mas durante os 6 anos da governação de José Sócrates, tudo isto falhou. Setor a setor, ele foi contaminando toda a vida pública em Portugal, e eu englobo nisto os tais 3 setores que eu referi: a justiça, o governo e os média. Vou falar um pouco, brevemente, do setor que ainda me é próximo, que é necessariamente o da comunicação social. Recuando a 2005, logo no início do primeiro mandato de José Sócrates, isto foi na época do Natal e do Ano Novo desse ano, o Primeiro-Ministro brindou o país com uma das suas espetaculares férias de desportos de inverno numa qualquer estância dos Alpes. Uma câmara de vídeo, manifestamente autorizada pelo turista e o seu séquito, que incluía uma jornalista, mostrava como é que os ricos e famosos passam os dias de inverno do descontentamento dos outros. Tinha eu, na altura, um noticiário às 9 da noite na SIC Notícias, e decidi abrir com essa notícia, logo que as imagens me chegaram, e questionei editorialmente o facto de, num país onde havia dificuldades bem visíveis e grande desemprego naquela altura, o próprio chefe de governo se expor a uma tal ostentação. No dia seguinte a esse noticiário, o diretor da SIC Notícias, Ricardo Costa, veio ter comigo dizendo que tinha tido um telefonema de José Sócrates, com quem ele me disse que tinha uma relação pessoal há muito tempo, a ponto de, e cito aqui, de se tratarem por tu com grande familiaridade. E disse-me que o Primeiro-Ministro tinha ficado muito agitado e lhe tinha dito que eu, Mário Crespo, lhe tinha um ódio pessoal. Um dos termos que o Ricardo Costa usou para descrever essa conversa foi que eu não o gramava. E estou a citar. Até aqui tudo bem, eu acho perfeitamente legítimo que o responsável editorial de um órgão de comunicação social dê conta a um jornalista do impacto agradável ou desagradável que as suas notícias estejam a ter sobre os retratados. Só que o meu então diretor de notícias levou a sua abordagem um pouco mais longe e disse-me o Ricardo Costa que o Sócrates lhe tinha dito e repetido que eu tinha um parti pris contra ele e que era preciso talvez retificar isso. O Ricardo disse-me aí, olha, eu tenho
o número de telemóvel pessoal do José Sócrates. Tenho aqui o seu número privado. Eu dou-te, se tu quiseres, telefona-lhe, enfim, para desfazeres qualquer mal-entendido. Eu recusei, e com grande veemência, devo dizer, em termos inequívocos, esta oferta do Ricardo Costa de eu estabelecer um contacto direto entre o Primeiro-Ministro e um dos jornalistas da sua estação a propósito da minha opinião. Com esta tentativa de interferência no meu trabalho jornalístico, fiquei consciente de que noticiar a atividade governativa naqueles tempos não iria ser uma tarefa fácil e não iria decorrer num ambiente saudável de liberdade de expressão. E não foi tarefa fácil, nem decorreu num ambiente saudável de liberdade de expressão para quem trabalhou em notícias nesse tempo. Com os tempos a situação iria agravar-se muito. Por exemplo, pedi repetidas vezes, no auge do Freeport, através do serviço de imprensa do Gabinete do Primeiro-Ministro, que José Sócrates viesse a uma entrevista em direto no meu Jornal das 9. Claro que este período do Freeport e outros períodos que seguiram estão amplamente retratados no livro da Felícia e de Joaquim, com uma série de depoimentos importantes. José Sócrates nunca aceitou vir em direto ao Jornal das 9 sobre o Freeport, delegou a entrevista no seu ministro adjunto, então, Pedro Silva Pereira. A entrevista que fiz correu mal a Pedro Silva Pereira, que acabou com um tratamento bastante agressivo e mesmo grosseiro para comigo, no ar, quando existiam perguntas sobre o Freeport e sobre, sobretudo, os familiares do José Sócrates que trabalhavam com ele, quer no governo, ele tinha, creio que uma sobrinha, no gabinete, tinha mais gente também, quer associados em empreendimentos em que o seu nome também aparecia. Dias depois, José Sócrates acabou por aceitar falar em direto num outro jornal da minha estação, da SIC Notícias, numa entrevista em que foi questionado sobre tudo. Isto foi dias depois, menos sobre o Freeport. Nessa mesma estação, num programa de debate político na noite seguinte, um dos participantes elogiou entusiasticamente o comportamento da jornalista que o tinha entrevistado, dizendo que finalmente a SIC Notícias se tinha revelado à altura de um jornalismo digno. Esse apologista entusiástico chama-se António Costa, hoje Primeiro-Ministro. O programa em que proferiu essas afirmações foi a quadratura do círculo e praticamente não foi contraditado face a estas afirmações. Invocando ainda experiências pessoais, sem tentar sufocar isto com experiências pessoais, que não é o objetivo de todo, apenas tento complementar o ambiente da apresentação desta obra de Joaquim e da Felícia. Vamos então ao ano 2010. Ainda teríamos ano e meio de governação de Sócrates pela frente. Na terça-feira, janeiro de 2010, foi o dia do Orçamento de Estado aqui em Portugal. Havia votação parlamentar na parte da tarde. José Sócrates almoçou com Pedro Silva Pereira e Jorge Lacão, na altura dois dos ministros mais séniores do seu governo, num dos restaurantes mais exclusivos do Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Foi lá almoçar nesse dia também o então diretor de programas da SIC Geral, Nuno Santos, com uma conhecida, muito conhecida mesmo, personalidade da nossa televisão, que acontece ser uma sólida amizade minha. José Sócrates levantou-se da mesa para cumprimentar Nuno Santos e a sua companhia, e foi aí que procedeu uma vigorosíssima diatribe em voz muito alta contra mim e contra o falecido e saudoso professor Medina Carreira, meu cúmplice e ali do Henrique Neto, numa série de programas que nós tínhamos chamado Plano Inclinado, que fez algum historial dos nossos médios, foi um programa bastante bom. José Sócrates disse ao Nuno Santos que eu era um problema, que a administração teria que resolver, passando a tecer uma série de considerações insultuosas a meu respeito, insistindo que eu devia ser despedido. O espetáculo foi de tal ordem que pessoas próximas noutras mesas ouviram e me fizeram chegar um relato circunstanciado em que me manifestavam preocupações com o meu futuro na SIC. A minha amizade, a minha amiga foi a fonte principal, claro, deste lamentável incidente e relatou-me com grande preocupação todos os pormenores. Eu confrontei o Nuno Santos, por escrito, com o incidente, e uma vez confirmado e reconfirmado, decidi fazer o que jornalisticamente achei que devia fazer: divulgar tudo numa coluna que então tinha no Jornal de Notícias às segundas. Era uma coluna que era bastante lida. O então diretor do jornal, José Leite Pereira, decidiu não a publicar. José Sócrates era Primeiro-Ministro e a sua coexistência com a liberdade de expressão afirmava-se mesmo muito difícil.
Já havia as questões do Freeport, com as interferências da TVI, as tentativas de compra da estação através da PT, amplamente retratadas aqui neste livro. O desfigurar total da estrutura informativa da TVI, por causa das notícias sobre todas aquelas dúvidas que iam surgindo acerca do Freeport. A alteração dos limites da zona de proteção ecológica da bacia do Tejo para permitir a construção do centro comercial e do mais que ali viesse. Quando a minha crónica foi proibida no Jornal das 9, eu decidi publicá-la. Fiz o que a Felícia e o Joaquim também fazem. Decidi publicá-la incluída num livro. Chamei-lhe a última crónica. Trago esse elemento para este lançamento porque a última crónica, que foi este livro, foi apresentada em fevereiro de 2010, no preciso dia, e isto aqui é quase cabalístico, que o Jornal Sol, está ali um dos seus responsáveis mais distintos, foi objeto de uma operação policial ordenada por autoridades judiciais para impedir, por via jurídica, e obviamente não só via jurídica, houve também estrangulamento financeiro do jornal, através da banca, controlada por associados de Sócrates, impedir a publicação de notícias elaboradas, certamente, com a colaboração da Felícia Cabrita, sobre a tentativa do controle dos médias em Portugal, através da PT. Na apresentação do meu livro, que foi no Grêmio Literário no Chiado, fiz referência ao que estava a acontecer ali ao lado, na redação do Sol, naquele mesmo dia em que lancei a última crónica. Vale a pena referir esta situação, enfim, porque isto aconteceu há 7 anos. Parece impossível ter acontecido depois do 25 de Abril, mas estes atos manifestamente censórios, manifestamente brutais, abrangem órgãos de comunicação social em Portugal com penetrações na redação, aliciamento e intimidação de jornalistas. Aconteceu em Portugal 40 anos depois da Revolução das Liberdades e os média foram um dos setores mais afetados, eu aqui tenho que dizer, e mais cúmplices no meio disto tudo. Mas há mais. O sistema político, que era a outra entidade que eu falei, o nosso sistema político, o Parlamento, houve comissões de inquérito para investigar a atuação da PT nas tentativas de manipulação dos órgãos de comunicação social e dos atos contra a liberdade de expressão a que o regime de Sócrates estava associado. Comissões que foram como que um grande reality show com que o regime periodicamente se tenta legitimar aqui. Eu pus numa dessas comissões, Felícia também. As conclusões foram absolutamente bizarras. Podia pensar-se que o PS tinha manipulado tudo e todos, mas o facto que sobreleva para mim, e é importante, é que o relator dessa comissão, neste caso a relatora, era do Partido Comunista Português. Isto é, portanto, uma questão de arquitetura do nosso sistema, que está imperfeita a arquitetura e que deixa que se apurem, que não se apurem de todo responsabilidades. E havia a IERC, a entidade reguladora da comunicação social. A meio destes processos litigiosos, um dos membros, o advogado Luís Gonçalves da Silva, demitiu-se por desacordo com a politização das decisões do regulador. E a IERC lá continuou, com o seu estranho presidente, a ser atualmente um estranhíssimo, numa opinião pessoal, Ministro da Defesa, de um estranho governo onde pontificam à cabeça as principais figuras do governo de Sócrates. Na denúncia do regime há talvez um elemento ainda mais preocupante que todos estes em termos sociais. Eu li e reli com empenho esta obra e ao lê-la fui buscar um texto que escrevi quando colaborei com o Sol, vai fazer agora no dia 17 de dezembro 2 anos. Chamei-lhe Infâmia. E eu comecei por dizer, trouxe uma cópia dessa crónica, que eu comecei por dizer que, isto em 2015, o Estado que mantém um homem preso durante 1 ano, sem lhe apresentar uma acusação de crimes reconhecidos como tal na lei da República, é um Estado indigno. Um Estado que não consegue recato suficiente para conduzir os seus assuntos judiciais em sigilo e que permite artifícios e brechas que devassam o que deveria ser sigiloso, é um Estado indecente. Devo dizer que depois de ler o livro da Felícia Cabrita e do Joaquim Vieira,
eu não alteraria uma palavra que fosse à minha crónica. Li aqui coisas e ando há 5 anos a ler e a ouvir coisas que eu não devia nem ter lido, nem ter visto, nem ter ouvido. A justiça em Portugal não consegue ou não quer que a investigação seja sigilosa ou recatada, como teria que ser. Há qualquer coisa que está a falhar brutalmente na justiça em Portugal, que vem a falhar calamitosamente quando houve provas que o Supremo Tribunal mandou destruir por questões de mera forma e que permitiram a continuação da prática ilícita durante anos consecutivos. Houve e há arquivamentos estranhíssimos. E há cartas rogatórias que não têm resposta. Há atrasos que permitem escapatórias, prazos que se prorrogam até à absolvição e prescrição. E há gente cujo comportamento na sua vida pessoal as desqualifica para administrar justiça em nome de um Estado, em nome de uma nação. É aqui que eu achei que o livro é particularmente pedagógico, para nos fazer interpelar de um modo global o que está mal, como eles dizem no início, o julgamento do regime. Na justiça é preciso criar terreno e fazer com que a boa gente que há na justiça não se deixe, por cansaço, vencer pelo desleixo ou corrupção que estão neste momento embutidas nesse sistema. Estou quase a terminar para dizer isto que eu acho que é importante. Um juiz que pede e recebe um empréstimo sem juros de um outro magistrado, alto magistrado, que recebeu dinheiros em circunstâncias pouco claras, não pode ser o administrador de justiça do que quer que seja. Sinta-se ou não ungido por forças superiores que o colocam num campo do temporal acima das tentações humanas. Vale a pena ler com cuidado e com algum horror, espero eu, a condução dos interrogatórios de José Sócrates, que estão aqui tão bem reproduzidas. Horror pelo desrespeito mútuo que elas revelam. Desrespeito pela justiça. Desrespeito pelo sistema. E desrespeito, sobretudo, pela simples condição humana das pessoas, um respeito que não pode permitir que este verdadeiro calvário se tenha arrastado à vista de todos nós durante mais de 5 anos. Eu tento ver a luz redentora ao fundo do túnel. E encontro-a, mas encontro-a também neste livro, escrito por 2 jornalistas que sentem, provavelmente hoje ainda na pele, a dificuldade e as consequências muito diretas para a sua vida pessoal e para o seu bem-estar de tratar assuntos que alguém quer esconder a toda a força e não hesita nos meios para silenciar a verdade. A redenção deste processo de José Sócrates está nisso. Está em ter aqui esta denúncia nua e crua de um regime que agora, atabalhoadamente, tenta recuperar alguma dignidade perdida nestes anos e nos revela a extrema complexidade dos crimes cometidos, procurando com estardalhaço isolar 1, 2, 3 ou 4 culpados numa teia de vilanias em que é difícil encontrar inocentes. De facto, opinião pessoal, a luz redentora que eu ainda encontro está na capacidade de denúncia que algum jornalismo português ainda tem e executa, não se deixando dominar pelos interesses do capital, que episodicamente vão controlando diferentes órgãos de comunicação, ou pelos voluntarismos, por vezes irracionais, de quem tem poder sobre estes órgãos. Por isso, à Felícia e ao Joaquim, muito obrigado pelo vosso livro.